Paz seja convosco. Amém. Glorifico a Deus mais uma vez pela sua vida, que se predispôs a estar nesse lugar. Nós possamos louvar o Senhor através do estudo. Quero lembrar você que o nosso propósito ainda continua de pé, para você trazer a sua garrafinha de água, para que nós possamos cuidar do nosso meio ambiente. Não é para nós economizarmos copo plástico, mas é para que nós possamos cuidar do nosso meio ambiente. É uma forma de nós ajudarmos a natureza a ela não ter tantos rejeitos, tantos lixos por aí, tá? Estamos estamos dando continuidade ao tema da graça de Deus. Começamos na semana passada, trabalhamos o primeiro período e o segundo período. Essa semana também será assim. Nós trabalharemos o primeiro período e o segundo período tratando da graça de Deus. Eu estou quase fechando, nós devemos trabalhar o livro de Gálatas. Eu estava bem dividido entre Gálatas e voltar ao Sermão do Monte, mas Gálatas também tem a parte do fruto do Espírito, em especial, fruto do Espírito e o fruto da carne, frutos da carne, e vai ser um tempo especial para a gente estar trabalhando também esses temas, tá? Então, está quase fechado. Eu devo fazer provavelmente Gálatas, se não a partir da semana que vem, a partir da outra semana. Mas hoje nós vamos dar continuidade dentro dos atributos morais de Deus, sobre a graça de Deus. Semana passada nós falamos que Deus ele é bondoso e Ele revela a sua bondade através da graça dele. Então Ele nos concede graça e é a manifestação da sua bondade sobre as nossas vidas. Falamos que essa perfeição do caráter divino ela só é executada única e exclusivamente sobre os filhos. As criaturas não recebem a graça de Deus, aqueles que não são filhos não recebem a graça de Deus, todas as criaturas recebem a misericórdia, mas a graça ela é única e exclusivamente para aqueles que são filhos e filhas. Dizemos também que a graça ela é diferente da misericórdia, exatamente por esse contexto de que a misericórdia é sobre todas as obras e a graça ela é única e exclusivamente sobre os filhos. Demos como definição de graça como um favor eterno, não é algo temporal, e é um benefício de Deus totalmente gratuito sobre pessoas que não merecem, que não têm, não são dignas de receber, mas que mesmo assim o Senhor nos concede. Falamos que ninguém pode, por ela ser imerecida, reivindicá-la como direito. Você não tem direito. Então a Claudinha estava falando lá que ela estava lá na fila e aí ela chegou em primeiro lá e é o primeiro mais cedo, então ela tem direito. Então ela pode falar assim, olha, eu cheguei primeiro, eu tenho o direito de ser o primeiro. Ela pode reivindicar isso, mas nós não podemos reivindicar a graça de Deus pela nossa frequência na igreja, por todos os contextos que a gente vive. É algo realmente gracioso da parte do Senhor. Começamos a falar também sobre as características desta graça. Falamos que ela é uma graça eterna. Nós damos exemplos sobre validade de comida e tudo mais, em que o alimento ele tem validade, mas a graça do Senhor não tem. Então ela é sobre toda a eternidade. A partir do momento em que Ele determinou e derramou sobre a nossa vida a graça dele, essa graça ela perdura. Lemos vários textos. 1 Pedro 1, 18 a 20 foi um deles, dizendo, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosseis resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de nós. Então o apóstolo Pedro, ele está falando com as pessoas que estão ouvindo ele, que tudo que foi recebido e determinado antes que o mundo fosse mundo, não é algo que vem através do mérito meu e seu. Falamos também, no segundo período, que a graça do Senhor ela é supremamente, grandemente rica, e nós lemos o texto de Efésios capítulo 2, versos 6 e 7, que cita, e juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus,
para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Ou seja, não tem nada melhor do que a graça de Deus. Você pode reivindicar saúde, você pode reivindicar alegria emocional, relacionamentos, mas a suprema graça, a riqueza maior vem da graça do Senhor. Falamos que ela se manifesta quando Ele nos ressuscita em Cristo. Não necessariamente quando você morrer e ressuscitar, mas a partir do momento em que você vivia em trevas, e aí o Senhor ele vem e restaura, ressuscita o teu espírito. Você era morto perante Deus e você passa a ter vida. Falamos também que Ele manifesta a sua suprema riqueza quando Ele nos coloca nos lugares celestiais em Cristo Jesus, em que nós somos colocados já antes da fundação do mundo e dentro do contexto temporal. Em um momento o Senhor vai nos colocar e não haverá mais dor, não haverá mais pranto, nem ranger de dentes. Finalizamos a aula da semana passada falando que a suprema riqueza da sua graça precisa ser conhecida e experimentada por todos nós, a fim de que possamos a cada dia que passa buscar as coisas do alto. Se você não tiver como coisa mais importante a graça de Deus, você vai se dedicar tudo menos a graça, a você crescer espiritualmente. Nós temos nos dedicado muito às coisas do mundo e nos dedicado pouco às coisas de Deus. E nós temos que entender que o mais importante é nós nos dedicarmos a buscar as coisas do alto. Querem sentar aqui? Isso? Se forem voltar assim. Uma outra característica da graça de Deus é que a graça de Deus ela é soberana. Vamos esperar o casal se assentar. Entendeu? Posso continuar? Não vai querer voltar para lá? Não. A graça de Deus ela é soberana. O contexto de soberania nós já trabalhamos bastante, mas apenas por cima. Ela é sobre todas as coisas. Não tem principado, potestade, doença, dinheiro, tempo, chuva, nada pode te afastar, te tirar disso. Aquele contexto de que você pode perder a salvação ou perder a ação da graça de Deus em sua vida, não é bíblico. Porque não procede de mim, eu não conquistei algo. Quando você conquista algo, você pode perder. Agora, se alguém te deu isso, apenas se aquele retirar, e ele não faz isso. Porque a graça dele, ele é soberana, não há nenhum poder na terra que possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não há como. Nem em momentos de tristeza, nem em momentos que você está em baixa espiritual, em que você tende para um caminho pecaminoso, se afasta da igreja, não tem como. De alguma maneira, o Senhor ele vem e traz você de volta. Você se afasta e depois volta, vai e volta. Quanto menos você entrar nesse vai e volta, menos você sofre, mas o cumprimento da vontade dele é perfeito e não vai voltar atrás. Essa graça ela é soberana porque ela reina. A graça não é um presentinho que Deus nos oferece e que nós temos a liberdade de dizer, não quero, hoje eu quero, não, amanhã eu não quero. Romanos 5, 21. Romanos, capítulo 5, verso 21. Pode ler? Conta até 10 e lê. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Reinasse a graça ela reina, ela é sobre todas as coisas, mesmo sob o juízo, ela soberanamente ela reina, porque segundo o juízo de Deus, nós teríamos como prêmio o inferno, o julgamento e a condenação eterna, mas a graça ela é superior, porque Ele concede através do sacrifício do seu Filho amado, essa anistia.
Então hoje, se o presidente quiser assinar a anistia de alguém, ele assina. Deus, se ele quiser, ele assina e aquilo não é revogável. Se ela reina é porque ela está no trono, e aquilo que ocupa o trono, ela é soberano, ele é soberano. Hebreus 4,16. Hebreus, Tiago, João. 4,16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então Romanos 5,21 falou que reina a graça do Senhor. E aí Hebreus fala, por causa da graça que reina, nós podemos nos achegar confiadamente junto ao trono do Pai, ao trono da graça. Você pode levantar as mãos aos céus e glorificar Deus, orar ao Senhor. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente. Nós temos que ter a certeza no coração, junto ao trono da graça. Não como Esther, que entrou na presença do rei Assuero, morrendo de medo, que se ele não estendesse o cetro, ela morreria. Não. Nós podemos nos achegar com confiança, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia, porque nós somos miseráveis, e acharmos graça para socorro na ocasião oportuna. Que ocasião oportuna? Quando o Senhor vier nos buscar. Glórias a Deus. Quando lá do céu descendo, vem Jesus, aí o que acontece? Nós, em ocasião oportuna, nós recebemos essa graça. Se a graça é um favor imerecido, ela não pode ser considerada como uma dívida de Deus ou como um crédito nosso. Tanto o pensamento de Deus ter uma dívida conosco, ou que nós temos um crédito com Ele. Tem um famoso pregador pentecostal, neopentecostal, que ele fala assim: Deus, se eu tenho um crédito aqui convosco, coloca um querubim de fogo, um serafim, não sei o quê. Ou seja, ele pode até orar sim, mas não vai ter nada, né? Porque se ele criou, se eu tenho um crédito, ele não tem crédito nenhum, como eu não tenho, você não tem, nós não temos direito a reivindicar coisa nenhuma. Ao contrário, se essa graça ela é imerecida, ela deve ser mostrada soberanamente. Então, nós somos passivos no recebimento dessa graça. O fato de a graça de Deus ser dada soberanamente, sem que possa ser comprada ou merecida, produz no coração dos orgulhosos ódio. Ele é um Deus do ouro e da prata, não é mesmo, irmão Cláudio? Deus do ouro e da prata, ele não precisa do seu dinheiro, ele não precisa da tua adoração, ele não precisa de nada seu, mas ele chega e fala: olha, eu dou para vocês de graça. Aí o coração do orgulhoso faz o quê? Fica com raiva. Eu quero ter participação, eu quero ajudar, eu não quero que isso fique só desse jeito. O coração dos orgulhosos produz um forte ódio contra Deus. Eles não gostam do modo que Deus administra a sua graça. A gente não consegue administrar nem os recursos que estão nas nossas mãos. Imagina se nós pudéssemos administrar a graça de Deus. Mas as pessoas, elas acham que poderiam fazer algo melhor. Não há nada que encolerize tanto o coração do homem natural, nem que mostre tanto a sua inimizade contra Deus, do que saber que a sua graça ela é eterna, ela é gratuita e ela é soberana. Eu não posso fazer absolutamente nada. Como um peixe no anzol, você vai para aquele que te pescou. Não tem conversa, não tem jeito. Para o coração não quebrantado, é demasiadamente humilhante o aceitar que Deus formou o seu propósito desde a eternidade sem consultar em nada a criatura. Como que Deus decide o meu futuro sem perguntar o que eu acho? Afinal de contas, meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quero, o que está na minha cabeça. Como que ele faz isso? A coisa mais importante, ele vai e decide por mim. Para aquele que se acha reto, é demasiadamente duro, e essa retidão tem sentido de soberba,
para aquele que se acha reto, é demasiadamente duro crer que a graça elimine qualquer esforço próprio. Quer dizer que eu não preciso fazer nada? Não. Ele deu para mim, eu não preciso dar todo o meu dinheiro para os pobres? Não. Eu não preciso entregar minha casa, eu não preciso entregar meu corpo para ser queimado, eu não preciso fazer nada. Não. Porque vem dele. Entenda que graça de Deus caminha junto da responsabilidade humana. A tua responsabilidade não vai fazer conceder a graça, mas é uma consequência. Você tem responsabilidades. Não dá para você eximir o que você tem que fazer. Mas isso não é condicional para que você tenha a graça. Não é a consequência. Mas é algo que, porque você recebeu a graça, você executa as coisas que são da sua alçada e da sua responsabilidade. E o fato de que a graça separa aqueles que quer para serem objeto do seu favor, provoca os mais inflamados protestos dos rebeldes orgulhosos. Quem é Deus para dizer que eu não sou? Ou que eu não mereço? Ou que eu vou para o inferno? Romanos 9:20. Sempre que possível, leia alguém diferente, tá? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar quem o fez? Por que me fizeste assim? Faltou um pouco de emoção aí. Faltou uma emoção, né? Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Quem você pensa que é? Você acha que isso é muita coisa? Porventura pode o objeto, e aí Paulo é até meio agressivo, né? Ele já não chama a gente nem de criatura, ele chama de objeto. Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Estava vendo na internet, são os absurdos, né, da internet. Que um menino estava processando os pais. Por que não me consultaram se eu queria nascer ou não? O menino, ele não queria ter nascido e ele achou ruim. Por que, pai, você não me consultou antes? Quem é você, pai e mãe, para me gerar e colocar no mundo? Ai, cada uma. Obras da graça. Nós já falamos das características da graça. Falamos que a graça, ela é eterna. Falamos que ela é supremamente rica. E falamos que ela é soberana. As obras da graça. A graça de Deus faz muitas obras nas vidas dos seres humanos, sejam elas do caráter salvífico, ou seja, em relação à salvação. A graça, ela tem uma ação integral na nossa salvação, mas também tem outras ações. Tudo que acontece de bom, tudo que acontece de santo, tudo que acontece de justo nas nossas vidas é produto da bondade graciosa de Deus sobre nós. Vamos ver algumas coisas que a graça de Deus nos faz. Primeiro, restauração do nosso espírito. A graça na restauração do pecador. Antes de você ter Jesus, você era encontrado como inimigo de Deus. Torcia o nariz. Eu nunca vi alguém torcer o nariz, eu não sei como é que é isso, né? De onde vem essa expressão, torcer o nariz, né? Bom, a graça na restauração do pecador. Na verdade, todos os passos para a redenção do pecador são atribuídos à graça de Deus, que é a expressão da sua bondade. Efésios 2:7. Nós já lemos, vamos ler novamente. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Primeira ação sobre as nossas vidas da graça de Deus: a eleição. É curioso que muitos evangélicos não creem na eleição divina de pecadores para serem remidos, simplesmente porque ignoram que ela é um produto da bondosa graça de Deus. Eles só pensam na eleição como um decreto arbitrário e injusto de Deus. Como Deus é injusto?
porque escolheu fulano e não escolheu Beltrano. A eleição é o primeiro elo da corrente da salvação, que começa e termina com a graça de Deus, lutando contra o conceito da salvação pelas obras. Romanos capítulo 11, versos 5 e 6. Romanos. Capítulo 11, 5 e 6. Não tem outra opção. Ou você acredita que você é salvo porque Deus te concedeu a salvação, ou você vai acreditar que é porque você merece. E aí, se você acredita que você merece, Deus ele não é soberano. Quem é soberano talvez seja você. Romanos 11, versos 5 e 6. Assim, pois, também agora no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Provavelmente, apóstolo Paulo, junto à igreja de Roma, ele via as pessoas trabalhando para a obra do Senhor e achando que com isso iriam conseguir ou perdurar a salvação. E o apóstolo Paulo vem e fala: assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, um pequeno grupo de pessoas. Não são todos que se dizem que são cristãos, mas um pequeno grupo remanescente, segundo a eleição da sua graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça não era graça. O apóstolo Paulo está falando: olha, as suas obras, elas são importantes, mas elas não te concedem o direito de. Não concedem o direito de Deus. Sempre houve um pequeno grupo de fiéis que não se dobrou perante Deus, deuses estranhos, em todo o período do Antigo Testamento, desde Adão até Malaquias. Sempre tiveram pessoas que olhavam para Deus, se dobravam a Deus, mas independente da situação que estivesse ocorrendo, elas não se dedicavam, não se dobravam a deuses estranhos. Romanos capítulo 11, versos de 1 a 4. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita de descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Quem me disse, porém, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. E aí o apóstolo Paulo está trazendo nesse contexto de apresentar para aqueles homens que a graça é graça, que em certo tempo Elias, ele olha para aquela condição e fala: só sobrei eu, morreu todo mundo. Deus fala: negativo, tem 7.000 que não se dobraram a Baal, a deuses estranhos. Você não é sozinho. Há pessoas que também caminham como você. Muitas vezes nós vemos as situações e parece que a gente está sozinho na nossa família, no grupo de pessoas que a gente tem contato. Parece que nós somos ETs. E aí o Senhor fala: não está sozinho. Você não está sozinho. Ele, nesse caso, ele está fazendo referência a 7.000 homens. Hoje a condição que nós esperamos é que seja um pouco mais que 7.000, mas sempre tem o remanescente dele. No tempo de Paulo também havia esse tipo de crentes que sobreviviam firmes na sua fé por causa da eleição graciosa de Deus e não por outra razão qualquer deles mesmos. Entenda que a partir do momento em que você é escolhido de Deus, Ele te dá condições para você permanecer neste caminho, e isso chama-se perseverança. É aquela força a mais, é aquele gás a mais, que quando todo mundo desiste, você continua caminhando. Quando as pessoas falam não vai conseguir, você continua. Porque há perseverança. Os adversários da doutrina da eleição sempre encontram nos crentes a razão da eleição deles. Mas se procurarmos a razão da nossa fidelidade em nós mesmos, a graça já não é mais graça. E negamos a eleição da graça, da qual as Escrituras afirmam muitos e muitos e muitos textos. Tá? Ou você acredita
que você é salvo porque você merece, porque você é bom, porque você é um bom pai, uma boa mãe, um bom tio, uma boa tia, um bom avô, boa avó, um bom funcionário, você não rouba, você é uma pessoa que é frequente, então eu tenho direito. Ou então você acredita que Deus ele é soberano e te escolheu, não tem outro caminho. A eleição é obra da graça de Deus. Segundo, a regeneração também é uma obra da graça de Deus. O teu espírito estava morto. Você nasceu em pecado e você não tem acesso a Deus. Pastor, mesmo a Manu com vestidinho branquinho, de bolinhas, tão lindinha, ela... Todos os seres humanos nascem em pecado e nascem com seu espírito morto. Poxa, mas olha, a Manu ela parece tão viva, mas o espírito dela está morto. A regeneração é uma obra da graça de Deus. Nas Escrituras, a regeneração é sinônimo de um chamamento. Em algum momento da sua vida, Deus falou, vem. Em algum momento da vida da Manu, Deus vai falar para ela assim, vem. E aí, a partir daquele momento, o espírito dela é regenerado. Ele próprio havia experimentado esse chamamento. Paulo, ele não possuía nenhuma intenção de ser cristão. Ele estava lá na estrada de Damasco com a carta dos fariseus, com o direito a prender, matar, fazer o que quiser em nome desse judaísmo, em nome de Deus. Ele não tinha intenção nenhuma de ser cristão, mas naquele momento ele falou, foi chamado e Deus falou, vem comigo. Um dia o Senhor mudou o coração dele, regenerando-o, e desse chamamento que ele fala na carta dos crentes da Galácia. Nós vamos falar quando nós estivermos estudando Gálatas. Gálatas capítulo 1, versos 6, 15, 16. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, capítulo 1, verso 6, versos 15, verso 16. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela graça, aprouve revelar seu Filho em mim para que eu o pregasse entre os gentios sem detença. Não consultei carne e sangue. Tá? O primeiro versículo 6, ele vem falando sobre uma condição em que ele olha para a igreja da Galácia, que era uma igreja que estava em expansão e começou a abandonar o evangelho. Talvez começou a pensar que eles mereciam, que eles eram os bonitinhos, que a igreja deles era grande e que eles estavam ali porque eles mereciam. E o apóstolo Paulo fala, me admira que vocês estejam passando tão depressa daquele que vos chamou na graça para outro evangelho. Vocês estão deixando o conceito da graça para acreditar em qualquer outra coisa, provavelmente no mérito humano. E aí ele fala, quando porém ao que me separou antes de eu nascer, não é porque eu quero, não é porque era o meu desejo, mas ele me separou e me chamou pela sua graça, aprove revelar o seu Filho em mim, ou seja, toda uma condição de verbos passivos. O apóstolo Paulo ele fala que ele me chamou, ele me escolheu, ele me revelou para que eu pregasse entre os gentios sem o que? Nenhum tipo de trava, nenhum tipo de bloqueio. Não consultei a minha carne. Será que você está com vontade de fazer? Não, eu fui e fiz porque é o chamado do Senhor. Paulo possuía plena consciência da sua regeneração. Ele não estava mais morto. Isto é, de que ele havia sido trazido à luz e à vida pela graça maravilhosa de Deus. Ele não foi porque ele quis, ele foi porque ele foi levado. Jesus Cristo, depois do batismo de João Batista, ele foi levado. Ele não foi porque ele quis para o deserto, ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Nós somos levados a fazer e decidir e escolher as coisas porque o Senhor implanta nos nossos corações esses desejos. Ninguém vem a Cristo senão pela graça do Pai. Ninguém vai ao Pai senão através da graça de Cristo. Ninguém vai a Deus se não for através de Cristo. Se não houver um chamamento dele, você continua preso, você continua amarrado. O que aconteceu aí? É o Google? Google está querendo aprender um pouco com a gente, hein?
Ninguém vem a Cristo senão pela graça do Pai. Ninguém vem ao Pai senão através da graça de Cristo. Não há como você ter a graça de Deus se não tiver Cristo no coração. Deus é o mesmo. Deus é o mesmo. É nada. Tá? É nada. É a Trindade operando na vida das pessoas a fim de que elas sejam regeneradas. Nesse texto, não somente a eleição, separou-me antes de eu nascer, é obra graciosa, mas também o chamamento. Todas essas condições, elas são passivas nossas, nós recebemos. A justificação também é obra da graça. Falamos da eleição, falamos da regeneração e agora a justificação. Será que eu pulei um? Peraí. Não, eu pulei, peraí. Pulei sim, é porque a folha está ao contrário. Espera aí. Está fora da sequência aqui. Bom, vamos lá. A letra que está errada, é a justificação mesmo. Ele pulou, o texto ele pula. A justificação é obra da graça. Então você foi eleito, você foi chamado, mas você ainda tem sobre a sua vida o quê? Pecado. Então há a necessidade do sangue de Cristo ser sobre a nossa vida para que nós possamos ser justificados. É muito comum a crença entre os cristãos evangélicos, desde a reforma, que a justificação é pela fé e nós estamos certos. A justificação nossa vem pela nossa fé no sacrifício de Cristo Jesus. Em você crer que Ele fez algo que levou sobre si todos os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições. Glória a Deus. Romanos 3, 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Até então você não é declarado justo. A partir do sacrifício de Cristo você é considerado como um justificado. A diferença entre justo e justificado é que justificado é porque é uma consequência que você, de ação de alguém. Então você é justificado, santificado. Você não é santo por si mesmo, você não é justo por si mesmo. Paulo é muito enfático ao falar da justificação como obra da graça. Não bastou para ele dizer que somos justificados pela graça, porque essa palavra já implica que é um favor dado imerecidamente. Ele ainda acrescentou a palavra gratuitamente. O apóstolo Paulo ele usa uma figura de linguagem que foge o nome, em que a pessoa ela repete, é como falar, subir para cima. Ele falou, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Ele falou uma coisa redundância, tá? Ele foi redundante. Ele ainda acrescentou a palavra gratuitamente, para que não restasse qualquer dúvida na mente dos seus leitores quanto à gratuidade da justificação. Eleição, obra de Deus, não minha. Regeneração, obra de Deus, não minha. Justificação, obra de Deus, não minha. Romanos capítulo 5, versos 16 e 18. Não há problema de nós lermos de novo, tá? Os textos. Romanos capítulo 5, versos 16 e 18. Pulo 17. Derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Pois assim como uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação e da vida. Se nós tivéssemos apenas o pecado original e não pecássemos mais, nós já seríamos dignos do inferno. Mas o que acontece é que na nossa vida, conforme nós vamos vivendo, nós vamos acrescentando a medida de sujeira, de sujeira, de sujeira. Mas porque um só pecou, por causa de uma ação de um só, nós somos justificados. E a justificação é uma justificação que nos dá vida. Esse capítulo 5 de Romanos é maravilhoso. O verso 16 explica que Deus exerce juízo sobre os homens com base apenas no pecado de Adão. Uma só ofensa. Só aquilo já é o suficiente.
de um modo muito diferente, ensina que a graça funciona. Se Deus justificasse o homem por um só pecado, como ficaria ele com o restante dos pecados que comete? A morte de Cristo aconteceu para que todas as transgressões de presente, passado e futuro pudessem, daqueles por quem Cristo morreu, fossem perdoadas, a fim de que gratuitamente eles pudessem ser justificados dos seus pecados. A partir do sacrifício de Cristo, o pecado de Adão ele é eliminado, e todos os pecados que você vier a cometer, mesmo depois de salvo, também estão na cruz do Calvário e são justificados por ele. Glórias a Deus. Porque senão, esse sacrifício ele tinha que ser feito todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Deus, Jesus Cristo tinha toda hora tinha que morrer, porque a gente comete pecado toda hora. Então, apesar de a gente ter a condenação através de um só pecado lá na cruz, lá na fundação do mundo, com Adão e Eva, nós somos salvos, coberta a toda a multidão dos nossos pecados. A graça, ela cobre a totalidade das nossas ofensas. Romanos 5:20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Afrontasse. Não, eu sei, eu só estou dando a tradução do que é avultasse para você. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí o apóstolo Paulo está lá explicando para eles o que os infelizes falam. Então a graça, ela superabunda, quanto mais pecado, mais graça. O que eu vou fazer? Vou viver à vontade. E aí na sequência do texto você lê, o apóstolo fala, não, como é que você vai viver com o pecado? Você já morreu para ele. Mas sobreveio a lei para que afrontasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. E mesmo a medida do pecado que nós temos, ele tem muito mais graça do que pecado. Não é empate. Não é que nós temos 10 pecados, foi 10 medidas de graça, não. Nós temos 10 de pecado e 100 de graça, 1000 de graça, 1 milhão de graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A medida do Senhor sempre é maior, sempre é maior. Tito 3,7. Vai, agora eu quero achar rápido, hein? Agora eu quero ver achar rápido. Vai, Edilene, vamos. Achou? Então lê, Edilene. Diene. É tanto N aqui, né? Tito 3,7. Era aí que vai ler a Diene. Tito 2,7. 3. A fim de que fôssemos justificados pela sua graça e nos tornássemos herdeiros da esperança da vida eterna. Tá? Então o sacrifício dele é para que nós pudéssemos ser justificados e pudéssemos sim dizer que nós somos filhos de Deus e realmente termos esse entre aspas direito. Nos versos anteriores, Paulo fala da bondade de Deus, do seu amor, da misericórdia, como causa da salvação dos pecadores que veio pela obra regeneradora do Espírito Santo, tendo como mérito a obra de Cristo. O resultado disso é o fato de o homem receber a justificação, assim como a eleição, assim como o chamamento, de uma forma gratuita, porque tudo são parcelas ou elementos da graça. Se tudo mencionado acima é graça, por que não a justificação? Daí a negação de que qualquer justificação acontecida por meio das obras, ela é pecaminosa. Tudo vem da graça. Aleluia. Nós temos a responsabilidade de agirmos de uma forma correta, mas não é causa de nós recebermos a graça, e sim a consequência. E aí nós temos um outro elemento que chama-se a fé. A fé também é obra da graça de Deus e tem muito a ver com a perseverança. Há vários textos indicando que a fé é um dom de Deus, mas há 2 deles que falam nitidamente que a fé é um resultado da graça divina sobre nós. Atos capítulo 18, verso 27. Atos 18, verso 27. Querendo ele percorrer a Acaia
Cadê o intervalo? Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Eu perdi, nem olhei a hora, estava empolgado. Intervalo, a gente volta depois do intervalo em Atos 18, 27. Fiquei empolgado.